Muy bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos. Solo antes quería probar si consiguen escucharme, si el micrófono está funcionando. ¿Alguien puede escribir en el chat, por favor, solo para confirmar esto? Buenos días, Hernando, Diego, Mario. Gracias, Natalia. Buenos días. Gracias, Claudia. Ok. Entonces, estamos com o micrófono funcionando, a webcam funcionando. Estou só esperando algumas pessoas terminarem de entrar. Bueno, este evento é um webinar mensual promocionado por Fato Consultoria e Sistemas. Mi nombre é Guilherme e eu vou apresentar hoje sobre a Guia de Prática Ágil, que é uma publicação elaborada por a PMI e a Agile Alliance. São duas organizações que elaboraram e publicaram este manual. Pero antes de começar, para os que participam por la primeira vez neste evento, vou explicar algumas cositas que podem ser úteis. Bueno, Hernaldo e Mário comentam que não escutam. Talvez seja um problema local. Deixa-me escrever aqui. Hernando e Mário, verifiquem seus audífonos, por favor. Outros siguen escuchando. Déjame solo bueno, eu creio que é um problema local de algumas pessoas com os audífonos para não escuchar. Só para quem não escuta, prove o áudio de sua computadora com outro aplicativo ou outro sítio web. Problema local, mas não afeta a todos. Bueno, a primeira orientação é sempre utilizar uma conexão de banda ancha, porque a lo largo da apresentação, a vezes uma conexão mais lenta se podem apresentar problemas de transmissão ou a vezes se entrecortar a voz. Estou utilizando a webcam e se por algum motivo isto prejudicar a transmissão para todos, vou encerrar a webcam, ok? E sigo solamente com a voz e as diapositivas. Para quem entra na sala por la primeira vez e não encontra o idioma em espanhol, é só ajustar isso em la barra de herramientas superior. Há uma bandeirita, ou se pode selecionar a bandeira do idioma adequado. O evento tem uma duração de 1 hora, mais ou menos 45 minutos para apresentar e 15 minutos ao final para as perguntas. A ideia é que as perguntas sejam respondidas ao final, pero todos podem perguntar desde a hora, é só escrever no chat e ao final
hago un recorrido sobre el chat para responder a todas las preguntas hechas. Para quien tiene alguna certificación del PMI, la participación en este evento vale un PDU para mantener la certificación del PMI. La certificación más popular del PMI es la PMP, que es la certificación de director de proyectos. Todo este evento está siendo grabado y vamos a publicar la grabación, el vídeo y las diapositivas en nuestra página web. Entonces, creo que mañana vamos a tener esto publicado. Perdón. El vídeo será publicado en nuestro canal de YouTube. Hago la invitación para que sigan Fato en YouTube, para que puedan ser notificados automáticamente después que un vídeo sea publicado. Regularmente publicamos nuevos vídeos, entonces todos los vídeos de todos los webinars son publicados ahí, pero también publicamos vídeos no solo de los webinars. Hay vídeos técnicos con temas técnicos que publicamos regularmente y pueden ser asistidos por cualquier persona interesada. Esta es una liga para nuestro canal de YouTube. También Fato tiene participación en LinkedIn, Facebook y Twitter. Son las redes sociales que estamos presentes y para quien está interesado en enterarse de las novedades, de lo que estamos haciendo, no solo temas de... mezclamos publicaciones de temas técnicos y también de servicios que ejecutamos. Fato es una empresa que trabaja con 3 disciplinas de la ingeniería de software, tanto en temas de consultoría y servicios de consultoría y cursos. Trabajamos con las disciplinas de medición, estimación y requerimientos de software. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes en la planeación y evaluación de desempeño de procesos de TI para aumentar el éxito de su negocio. En nuestro portafolio de cursos tenemos cursos relativos a estas 3 disciplinas. Los cursos son ofertados de manera presencial, de manera online, en cursos abiertos y también en cursos in company para las empresas. Este mes, Fato cumple 20 años de su fundación. Estamos desde 1998 en el mercado. Fato fue fundada en 24 de marzo de 1998. Y como parte de la celebración de este evento, Fato tiene una promoción, está aquí en este banner. Todos los cursos online de Fato están con un descuento de 40%. Es solo visitar la página de Fato, en la página principal, y todos los cursos online están listados con estos valores válidos solo para este mes. Bueno, la idea es pasar por los siguientes temas. Vamos a explicar el objetivo de esta guía de práctica ágil, por qué la guía fue elaborada, cuál es su objetivo. La guía aborda algunos temas principales, entonces vamos a presentar un resumen del contenido de la guía y voy a intentar mezclar algunos comentarios basados en mi opinión y experiencia. Pero la estructura principal de la presentación es lo que resumimos de la guía. ¿Okay? Entonces, los temas que vamos a presentar fueron los temas que el PMI y Agile Alliance decidieron como importantes de serem abordados en este libro. Entonces, se comenta en la guía sobre los tipos de ciclo de vida para un proyecto, para que se pueda comprender en qué contexto entran los proyectos ágiles, lo que caracteriza la mentalidad ágil, cómo se puede
trabalhar para criar um entorno ágil em uma empresa, que práticas ágeis são mais comuns de serem adotadas por as organizações e que barreiras organizacionais mais comuns vamos encontrar para implementar a mentalidade ágil em uma organização. Esses são os temas principais que separamos a partir da guia para comentar. Então, a guia de prática ágil é uma guia que foi fruto de uma colaboração de duas organizações, PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos, o Project Management Institute, e Agile Alliance, que são duas organizações. A primeira, a PMI, é uma organização enfocada na gestão de projetos, e a Aliança Ágil é enfocada em temas ágeis. O objetivo da guia é apresentar para o público de estas duas associações um enfoque prático para a agilidade em projetos e, principalmente, projetos não só para a indústria de software. A ideia de projetos ágeis surgiu derivada nasceu desde a indústria de software. Então, a coisa começou motivada por problemas em projetos de desenvolvimento de software e, em 2001, se publicou o Manifesto Ágil, que é a referência para todo o que se conhece hoje em temas de agilidade. Ou seja, a origem foi a indústria de software, pero a guia não está enfocada solamente nesse tipo de indústria. Se habla de la agilidade aplicada a todos os tipos de projetos. E o público objetivo da guia são os equipos que estão em um contexto confuso. São equipos que não estão em um enfoque ágil e estão normalmente em um enfoque tradicional e tentando saber o que pode ser feito ou como a mentalidade ágil pode ajudar a generar resultados, a entregar resultados neste contexto tradicional. Ou seja, o objetivo principal da guia é ser um puente de transição desde um contexto tradicional hacia um contexto ágil. A guia não foi elaborada para quem já vive um contexto ágil, para quem já está dentro deste cenário. Ok? E antes de começar a explicar os tipos de ciclo de vida, é importante comentar que os tipos de ciclo de vida de um projeto estão muito relacionados ao nível de incertidumbre de um projeto. A incertidumbre provoca os câmbios ou altos níveis de câmbio, e isto implica em buscar um enfoque mais adequado para manejar o projeto. Então, se estamos falando de um contexto de baixa incertidumbre, ou seja, requerimentos estáveis, não há dificuldade técnica para desenvolver um projeto, então um enfoque tradicional funciona bem, não é necessário buscar um enfoque alternativo para desenvolver este projeto. Agora, a incertidumbre está presente de maneira intensa em muitos projetos. Então, altos níveis de incertidumbre significa um conjunto de requerimentos, a vezes, inestável, ou um alcance que aún não está claro, ou dificuldades técnicas altas que se devem superar. Isso significa, então, que devemos buscar um enfoque distinto para manejar o projeto, porque o enfoque tradicional pode não entregar os resultados deseados ou pode não funcionar da melhor maneira para executar o projeto.
Então, há projetos que têm distintos níveis de incertidumbre. Estamos falando de um rango contínuo de incertidumbre, tanto mais alto a nível de incertidumbre, mais alta a necessidade de buscar um enfoque distinto do enfoque tradicional. E o que caracteriza hoje estes níveis de incertidumbre alto, um exemplo muito presente hoje sobre projetos com esta natureza, são projetos que involucram tecnologias disruptivas. O que é uma tecnologia disruptiva? É uma inovação que ajuda a criar um novo mercado ou uma rede de valor nova e que interrompe ou mata os mercados existentes e sua rede de valor em alguns poucos anos ou a vezes em meses. Então, em nossa história recente, vamos a perceber que várias empresas surgiram no mercado, entrando no mercado de uma maneira que eliminou as empresas tradicionais, porque apresentou agora um novo serviço, um novo produto, um novo valor que antes não existia no mercado. E as empresas que não conseguiram adaptar-se, saíram do mercado. Então, hoje, por exemplo, podemos falar de vários aplicativos que entraram no mercado, hoje são parte de nosso dia a dia e que antes, por exemplo, não existia algum serviço similar. Vamos comentar, por exemplo, em temas de música. Hoje, quase todo mundo escuta música através de um serviço de streaming, por exemplo, Spotify. Então, hoje, a venda de discos, de CDs, é muito baixa. Era, alguns anos atrás, o mercado de música tinha seus ingressos, em sua maioria, por la venda de CDs. Muitas tiendas tinham sua existência só para isto, vender CDs. E com o câmbio no mercado, uma nova tecnologia, o streaming, e uma rede que permita a transmissão da informação de maneira adequada, permitiu que a gente hoje não necessita comprar CDs para escutar música. Se pode escutar diretamente online na rede. Outro exemplo, as empresas mais tradicionais que podemos citar como exemplo no mercado são os bancos. São, por lo general, organizações grandes, tradicionais, conservadoras. E hoje, este tipo de empresa tem que competir em parte de seus serviços com empresas pequenas, startups, que têm pouco tempo de mercado, mas estão ofertando serviços inovadores e provocando que essas empresas tradicionais tenham que cambiar sua maneira de apresentar-se ao mercado, de vender alguns serviços. Para quem não se adapta a um câmbio, fatalmente morre ou perde uma parte significativa de seu mercado. Então, a velocidade para a adaptação é clave para uma empresa ter êxito em seu mercado. E os projetos são as maneiras que as empresas encontram para entregar, desenvolver novos produtos e serviços. Podemos dizer que há 4 categorias básicas de ciclo de vida de projetos. A primeira categoria é um enfoque tradicional ou predictivo, onde tem um alcance, um conjunto de requerimentos fijos, bem definidos, estáveis.
Las actividades son ejecutadas, o las disciplinas son ejecutadas una única vez para todo el proyecto y se hace una única entrega, la entrega de todo el producto. Este enfoque tradicional o predictivo, el objetivo principal es garantizar que el costo planificado, el costo y el plazo planificado sean cumplidos. Pero hay un enfoque también llamado iterativo, donde el conjunto de requerimientos es más dinámico. Las disciplinas son repetidas hasta que la cosa sea ejecutada toda de manera correcta. También se hace una única entrega y en este caso, para este enfoque, el objetivo principal es que el producto sea entregado de la manera más correcta posible. Otro enfoque, otro tipo de ciclo de vida es el enfoque incremental, donde también vamos a tener un conjunto de requerimientos dinámico, solo que las disciplinas, las actividades del proyecto son ejecutadas no para todo el proyecto y, en verdad, para una parte pequeña o una parte del proyecto. Entonces son incrementos, el proyecto es trabajado por incrementos, son desarrollados a través de incrementos. Y para cada incremento se hace una entrega. El objetivo principal que se comenta en la guía para este enfoque es la velocidad. Bueno, mi opinión es también que este enfoque busca también disminuir riesgos a través de las entregas parciales. O sea, se tem um conjunto de requerimentos inestables, um conjunto de requerimentos dinâmicos, tenho um nível de certidumbre mais alto e isto me obriga a buscar entregas parciais para que a cada entrega eu pueda conhecer melhor esses requerimentos. O enfoque ágil es una mezcla del enfoque iterativo e incremental, solo que estamos hablando de várias entregas, pero entregas pequeñas. Un enfoque incremental, aunque la guía comente entregas pequeñas, eu vejo que não existe o que classifica um enfoque incremental. São entregas parciais, não necessariamente pequenas. E um enfoque ágil, obrigatoriamente, são entregas, ou seja, ciclos de entregas curtos. É o que caracteriza. E o objetivo principal do enfoque ágil é, através desses ciclos de entregas curtos, poder percibir o que tem valor para o cliente para enfocar isto em las próximas entregas. Em termos prácticos, uma organização pode mesclar os enfoques e manejar um enfoque híbrido, combinando características de mais de um tipo de ciclo de vida. Tanto que em la indústria de software é muito comum um enfoque iterativo e incremental, aunque não se utilize uma mentalidade ágil. É uma mescla de dois tipos de ciclo de vida. Então, tentando ilustrar como os 4 tipos de ciclo de vida, os 4 principais ciclos de vida se diferenciam, um enfoque preditivo ou tradicional é adequado para um contexto onde não é necessário fazer muitas entregas e o nível de cambio é baixo, ou, por lo menos, a expectativa de cambio é baixa. Um enfoque iterativo é mais adequado para quando se prevê um nível de cambios alto, pero poucas entregas. O enfoque incremental para
um contexto onde é necessário que se hechas várias entregas, pero tenho uma expectativa de cambios baja. O enfoque ágil é uma combinação onde tenho um contexto com um nível de cambios alto e na necessidade de várias entregas frequentes a lo largo do projeto. A ideia de projetos ágiles, o termo projetos ágiles começou a difundir-se em 2001 através da publicação do Manifesto Ágil. Este manifesto foi publicado em 2001 e pode ser encontrado aqui através desta liga, em vários idiomas. Este manifesto foi elaborado por algumas pessoas involucradas em temas de desenvolvimento de software que não estavam de acordo de como as coisas eram manejadas hasta aquele momento. Então, a ideia dessas pessoas foi pensar uma maneira nova ou uma maneira alternativa para que se pueda desenvolver projetos de software. E este manifesto tem por base 4 valores, que são esses 4 valores descritos aqui, e derivado destes 4 valores, 12 princípios. Então, e basicamente é isto. O manifesto ágil é a descrição de los 4 valores e de los 12 princípios, que são valores e princípios genéricos. Não se irá ensinar dentro do manifesto como se deve fazer algo, pero se deve utilizar os valores e princípios como um norte para buscar uma maneira melhor para se trabalhar em um projeto. Então, os 4 valores principais comentam que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Se comenta que processos e ferramentas não têm valor. Só que o mais importante, ou o que se deve priorizar, são os indivíduos e interações entre os indivíduos. Indivíduos, neste caso, são tanto a gente do equipo e a gente do cliente, interactuando entre si e entre o equipo e com o cliente. O segundo valor comenta que software funcionando é mais importante que uma documentação extensiva. Como estamos falando de la guia de prática ágil aplicada a todo e qualquer tipo de software, é só substituir o termo software por produto. Então, é mais importante ter um produto funcionando, seja de qualquer tipo, que uma documentação extensiva sobre este produto. Isso é um desvio que ocorre muito nas empresas. Se prioriza ter um mundo de documentação, pero quando se busca saber no que está funcionando, pouca coisa. Também é mais importante colaborar com o cliente que estabelecer uma negociação contractual. E o mais importante é responder a um câmbio que seguir um plano, porque no contexto ágil estamos falando de níveis altos de câmbios, ou seja, os planos deverão ser ajustados. Não podemos ignorar um câmbio e seguir com o plano original. E neste mundo de práticas ágeis, os equipos ágeis mesclam várias práticas. Déjame regressar aqui. Há um conjunto imenso de práticas que podem ser implementadas dentro das organizações para implementar os princípios e valores ágeis. O manifesto ágil não comenta de nenhuma prática específica. Então,
não vamos a ver nada de nenhuma prática citada dentro do Manifesto Ágil. A lo largo do tempo, várias práticas surgiram e outras já existiam e se percebeu que poderiam ser aproveitadas para implementar esses princípios e valores, e isto passou a ser utilizado por vários equipos. Então, um equipo ágil não utiliza, por lo general, uma única técnica, sino uma mescla das várias técnicas. E é necessário que este enfoque seja adequado ou personalizado ao contexto da organização, da característica dos projetos. Isso depende do perfil do equipo, tipo de produto que se desarrolla, do ambiente no qual o trabalho será hecho. Então, aqui se ilustram vários tipos de práticas ágiles que existem no mercado. Isto é só uma ilustração. A quantidade de práticas é muito, o número é maior que o que está representado na figura, pero há práticas que foram elaboradas a partir da ideia ágil publicada por el manifesto, e há práticas, métodos que já existiam no mercado, pero o mundo ágil percebeu que estas práticas eram interessantes e alinhadas a los valores e princípios, e também muitos equipos adotaram essas práticas em seu contexto ágil. Então, duas práticas muito comuns neste contexto ágil é a prática Lean, ou Lean Manufacturing, ou manufatura esbelta. É uma prática que foi desenvolvida ou popularizada por a empresa Toyota depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi algo implementado por Toyota na indústria automobilística. Isto se popularizou depois para várias indústrias e, incluso, foi adotada depois por a área de software, que passou a utilizar isto como uma prática em seus projetos ágeis. Ou seja, estamos falando de algo de los anos 50, algo desenvolvido há muitos anos. Outra prática também comum é o Kanban, que também foi popularizado por Toyota, desenvolvido nos anos 60, também como parte de seus métodos de manufatura, e isto também se popularizou e passou a ser utilizado também em outras indústrias, e é uma prática também que se utiliza em los projetos ágeis. Ou seja, se podem utilizar várias práticas, algumas desenvolvidas em específico para esta filosofia ágil, e outras que já existiam, mas coincidem com os valores e princípios do Manifesto Ágil. Agora, se estamos enfocando uma empresa que está hoje em um enfoque tradicional, não se pode cambiar a cultura em um instante. É algo que leva tempo, é algo que se demora. Então, uma estratégia mais adequada poderia ser buscar um enfoque híbrido. Ou seja, estou eu em um enfoque tradicional, então vou buscar uma transição gradual, agregando pouco a pouco algumas práticas ágeis de maneira a melhorar ou de maneira a modificar a cultura e com isto melhorar a alineação entre a equipe e o cliente, a prontidão do equipo para adaptar-se aos cambios. Intentar fazer um cambio de maneira abrupta é algo que dificilmente funciona. Então, ao longo do tempo, se pode agregar
algunas prácticas para conseguir modificar um pouco a cultura. E uma distinção que deve ser observada é, para criar um entorno ágil, importante é ter a mentalidade ágil na empresa. É algo que a vezes observo com muita frequência. Uma empresa quer começar a desenvolver projetos ágeis, então decide implementar na prática um método específico. Por exemplo, vamos implementar Scrum como um método para desenvolver nossos projetos. O método pode ser implementado. Agora, se não estou atento e pegado aos valores e princípios do manifesto ágil, vou implementar Scrum e desenvolver os projetos praticamente da maneira original, da maneira tradicional. Ou seja, os resultados dificilmente serão distintos, porque a cultura não cambiou. Se modificou o método, pero se sigue haciendo as coisas de la mesma maneira. E não se pode culpar o método. É a filosofia que não foi, a mentalidade que não foi modificada. Outra coisa importante para criar um entorno ágil dentro de uma organização é ter um liderazgo servidor. O que significa isso? Os líderes devem servir ao equipo, enfocando, compreender e tratar as necessidades de seus membros para que estes alcancem seu máximo desempenho. Isto significa também dar autonomia à equipe. Só que isso é uma coisa, a vezes, difícil de encontrar em muitas empresas. Vamos encontrar, a vezes, muitos jefes autoritários, muitos jefes com dificuldade de delegar. Então, muito difícil implementar uma cultura ágil se não há delegação, se não há autonomia do equipo e se os jefes são autoritários. Então, mais importante que buscar um método como Scrum ou outra coisa, por exemplo, é buscar mudar a cultura dos líderes para que se pueda ter o máximo desempenho do equipo alcançado. Também é importante considerar como elaborar a composição de uma equipe. Projetos ágeis têm, por característica, equipos pequenos, equipos com característica multifuncional, ou seja, gente generalista, gente especialista, gente com capacidade de tomar decisões, ter autonomia, personal dedicado, é melhor que personal compartido entre vários projetos e a gente capaz de lidar com os retos de ubicação se estamos falando de equipos dispersos entre várias oficinas, cidades ou países. Isso pode, às vezes, ocorrer em algumas empresas. Outra prática ágil comum são as retrospectivas. E no vocabulário da Guia de Gestão de Projetos do PMI, esta prática é nombrada como lições aprendidas. E no vocabulário ágil se chama isso de retrospectiva, que significa discutir sobre o que foi feito, permite ao equipo aprender, adaptar e evolucionar seu processo de trabalho. Isto pode ser feito em vários momentos. Ao final de uma entrega, depois de algumas semanas, desde a última retrospectiva, estamos falando de ciclos de entregas curtos. Então, retrospectivas ocorrendo entre 2, 3, 4 semanas, não depois de meses.
Quando o equipo percebe que o trabalho não avança, não há progresso visível, então, fazer uma retrospectiva é uma maneira também de discutir o que está impactando no progresso ou quando se alcança o mito do projeto. Outra prática comum é a preparação do backlog, que no vocabulário tradicional se poderia pensar como a elaboração ou a definição do alcance. Só que não é simplesmente uma questão de vocabulário. Em la filosofia ágil, o alcance ou o backlog é um conjunto de requerimentos de lo que se deve desarrollar, pero no detallado. Diferente de um enfoque tradicional, onde se busca definir todo o alcance de maneira detalhada, aqui se busca definir uma visão ampla do alcance, só que sem a preocupação de detalhar todo este alcance. Por quê? É claro, é visível para todos no contexto ágil que cambios irão existir. Então, não é necessário detalhar todo agora, porque se sabe que algumas coisas, ou talvez muitas, serão modificadas. Então, não se perde tempo detalhando coisas que serão modificadas ou despreciadas depois. Agora, em algum momento, este alcance ou este backlog deve ser refinado. Então, a ideia da filosofia ágil é deixar este trabalho para ser refinado lo mais cercano possível ao momento em que isto deve ser implementado, desarrollado. Isto significa que vou enfocar meu esforço solo no momento em que isto é essencial. E neste momento, então, vou refinar os requerimentos que foram levantados de maneira não detalhada para que se possa desarrollar esses requerimentos neste próximo ciclo de entrega. Outra prática ágil comum são as reuniões diárias, reuniões curtas, máximo de 15 minutos, para que o equipo consiga perceber se o trabalho está fluindo de maneira suave. Isto significa que cada membro do equipo responda a algumas questões. O que foi feito desde a última reunião, ou seja, no dia anterior, o que se programou para completar hoje e quais são meus obstáculos para este objetivo. E desta maneira, a gente pode discutir e encontrar maneiras de ver como fluir esse trabalho de maneira mais suave. Outra prática ágil comum são as revisões. Isso significa, vou ter entregas frequentes, cada entrega entre algumas poucas semanas, e isto permite a cada entrega perceber o que funcionou para o cliente e o que não funcionou. Ou seja, vou ter uma retroalimentação real da expectativa do cliente e isto me permite saber se estou na direção correta ou se é necessário fazer alguma correção. E esta revisão pode também generar assunto para ser tratado em alguma reunião de retrospectiva. A ideia também, na prática ágil comum, é a planificação basada em iterações. Ou seja, não vou planificar todo o projeto a um solo golpe, vou planificar pouco a pouco, vou planificar em detalhes a próxima entrega, vou aprender mais sobre o projeto durante essa entrega e planifico depois a próxima entrega. Desta maneira, vamos ter um ciclo contínuo de entregas e planificação. Então, não há uma fase única de planificação. Há várias entregas e várias planificações ao longo do projeto.
Pero para implementar a filosofia ágil, há que considerar algumas questões organizacionais ou barreiras organizacionais. E aqui um dicho muito famoso de Peter Drucker, que é um gurú da administração, que é importante considerar. O dicho é: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O sea, lo que significa isso? Não se pode ignorar a cultura para se implementar qualquer cambio organizacional. Ou seja, eu tenho a ideia, a direção da empresa tem a ideia de implementar agora a filosofia ágil ou a ideia de projetos ágiles. A melhor estratégia, a estratégia mais bela, pode não funcionar se não se considera a cultura da empresa. Então, qualquer implementação deve implicar em considerar a cultura e como modificar a cultura para que esta nova implementação funcione. Então, há várias questões culturais que devem ser tratadas. Então, por exemplo, qual é a prontitud para o cambio da organização? Ou seja, a gente está interessada no cambio, há suporte executivo, que resistências podem existir. Hago esta pergunta porque tive a oportunidade de ver isso em várias empresas, onde o que interessa para muita gente é saber se o projeto está no prazo, está dentro do prazo ou dentro do presupuesto. Não importa se o resultado entregado agora tem valor ou não. Importa saber que o plano está bajo controle. Qualquer câmbio é despreciado ou é evitado ao máximo, aunque seja um câmbio para manter o valor do projeto. Ou seja, é uma organização que está muito enfocada em seguir o que se planificou. Não importa que o mundo tenha cambiado, o ambiente tenha cambiado e agora o resultado do projeto não tem mais o mesmo valor do que se previa originalmente. Outra questão cultural. Existe um entorno seguro para que a gente possa discutir de maneira clara, transparente, o que se aprendeu com os fracassos, ou é uma cultura onde os problemas são ocultados, os fracassos são mascarados. Nesse caso, não tem sentido discutir retrospectivas, lições aprendidas, porque é um mundo onde todo mundo faz de conta que tudo saiu bem, que tudo funcionou bem. Então, não há nada que aprender com os erros, porque não houve erros ou equívocos. É um entorno que não permite este tipo de discussão. Há organizações que têm uma boa parte de seus projetos desenvolvidos por provedores. E, neste caso, qual é a política de aquisição de provedores? É uma política pierde-gana, ou seja, eu como cliente exploro ao máximo o provedor, ou tenho uma política colaborativa com o meu provedor, de maneira que se possa compartilhar riscos e recompensas. Se a política é explorar ao máximo o provedor, como vamos falar de ter o provedor buscando os valores e princípios do manifesto ágil, se sua única preocupação é estar vivo, sair do projeto com alguma ganância, sabendo que o cliente tem como meta explorar ao máximo seu trabalho. É muito difícil que a coisa funcione. Outra questão que se deve considerar: a maioria dos métodos ou as práticas ágeis existentes no mercado enfocam atividades de um único equipo para um único projeto. Só que em contexto corporativo vamos encontrar projetos que têm dependências entre si
proyectos de la misma empresa o proyectos que tienen dependencias con otras organizaciones o proyectos de otras organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos tratar esto dentro de la cultura ágil? Es algo que se debe pensar y en este caso hago la invitación o anticipo que vamos a explorar esto en el webinar de abril, que irá a tratar sobre el tema SAFe, que es exactamente cómo hacer una alineación entre proyectos ágiles en un contexto corporativo. La propia estructura organizacional de la empresa puede ser una barrera para algunos principios ágiles. Por ejemplo, tengo empresas a veces muy grandes, una zona geográfica donde la gente está distribuida. Entonces es un reto de comunicación, es un reto, por ejemplo, tener al cliente participando diariamente del desarrollo del proyecto, si en verdad mi cliente es representado por 5 personas que están en 5 ciudades distintas. Esto es algo que debe ser pensado, cómo tener una comunicación eficaz en este tipo de situación. Hay organizaciones que tienen también están organizadas de manera funcional, o sea, cada área trata de un asunto distinto, el área financiera, el área de recursos humanos, el área de logística. Esto está organizado de manera muy fuerte y a veces la gente, por ejemplo, de recursos humanos solo está preocupada con los temas que son relativos a recursos humanos. La gente financiera solo está preocupada con los temas relativos a las cosas financieras. Solo que proyectos muchas veces necesitan de la colaboración entre estos distintos áreas. Y si esta visión es muy fuerte, de cada uno estar atento solo a lo que le interesa, es difícil también la implementación de la filosofía ágil. Otra característica, tamaño de los productos. Empezar un proyecto con una idea muy ambiciosa de algo ser desarrollado genera una dificultad mayor para que se pueda implementar muchas de las prácticas ágiles. Y principalmente, sabiendo que estamos tratando de proyectos con nivel de incertidumbre alto, intentar desarrollar un producto muy ambicioso con un nivel de incertidumbre alto significa también un riesgo de fracaso mayor. Entonces, intentar pequeños pasos, productos menos ambiciosos y pasos más frecuentes, es más fácil implementar esta cultura ágil, observar los resultados de las entregas pasadas y hacer una corrección de la dirección de lo que será desarrollado en las próximas iteraciones. Hay también temas de asignación de personal a los proyectos. Por ejemplo, hay gente que está dedicada integralmente a un proyecto. Esto significa una productividad mejor. Y hay gente que está asignada a 2, 3 proyectos al mismo tiempo. O sea, es gente que es compartida. En este caso es más difícil, o seguramente la productividad no es la mejor y eso a veces significa dificultades para la implementación de algunos principios ágiles. Otra cuestión es que muchas empresas tienen como política de implementación de proyectos solo a través de los proveedores o vía adquisiciones. Es algo que habíamos comentado también antes. La propia política de adquisiciones es algo que debe ser observado, si es una política de pierde y gana o una política más colaborativa.
Ahora, proyectos ágiles, estamos hablando, son más adecuados para contextos donde el nivel de incertidumbre es alto. Normalmente, este tipo de proyectos son proyectos clave, proyectos estratégicos dentro de la organización. Esto es mi opinión. Si la política de la empresa es desarrollar todo a través de proveedores, yo veo como muy riesgoso dejar un proyecto muy estratégico totalmente en la mano de un proveedor. El dicho muy popular es, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Entonces, es una cuestión de opinión. Si tengo algo muy estratégico para mi organización, mejor es hacer esto internamente, aunque sea con el apoyo de algunos proveedores, pero es una iniciativa interna. Yo tengo más control sobre las cosas y consigo superar muchas de las dificultades que pueden existir a lo largo del proyecto, que serán más difíciles de serem superadas si estamos hablando de un desarrollo externo. Bueno, esses são os temas que separamos de la guia, apresentados em la guia de práctica ágil. E, bueno, la guia tem casi 200 páginas, então tentei resumir em uma hora lo que considerei mais relevante. Então, só dando uma conclusão, a mentalidade ágil se consolidou. O término se popularizou a partir do manifesto ágil. Isto surgiu da indústria de software, pero hoje não está restrito à indústria de software. Os conceitos, valores e princípios podem ser aplicados a todo e qualquer tipo de projeto. Há vários caminhos hacia a agilidade e se pode lograr êxito em projetos através de distintos caminhos e distintas práticas. Agora, o que caracteriza um projeto ágil é priorizar sempre a entrega de valor ao cliente. Não importa cumprir o prazo e cumprir o presupuesto, não pode ser mais importante que entregar algo de valor ao cliente. Entregar dentro do prazo e dentro do presupuesto um produto que não tem mais valor não vale nada. E recordando, quando falamos de agilidade significa é algo que se mueve com facilidade, de maneira rápida. Esta é a filosofia que as organizações devem buscar, maneiras mais fáceis de se mover. Esta é uma dificuldade muito mais alta para as empresas, tanto mais grandes a empresa, mais difícil é conseguir mover-se através do mercado e dos distintos elementos que impactam seu negócio. Ok? Bueno, agora podemos abrir espaço para as perguntas. Mientras observo as perguntas do chat e respondo, vou pedir-lhes, por favor, que respondam a esta encuesta, evaluando o evento e também apresentando algumas críticas e sugerências ou alguns temas que podem ser interessantes para serem apresentados em los próximos webinars. Ok? Deixa-me ver aqui o que foi escrito no chat. Para quem, por algum motivo, teve problemas com o áudio, o vídeo será publicado, então, quem não logrou acompanhar a apresentação, pode depois assistir a apresentação gravada. Sérgio comenta, há bases de dados de lecciones aprendidas. Não sei se é uma pergunta ou só um comentário, Sérgio. Depois
Elabore, por favor, um pouco mais, que tento responder, se é uma pergunta. Lisete pergunta se é possível que enviem a guia. Ah, sim, Lisete. A guia não é pública. Então, para quem é associado ao PMI, por exemplo, pode descargar grátis a guia, porque é um benefício da associação. Para quem não é associado, pode comprar a guia diretamente com o PMI. Deixa-me ver aqui se consigo passar a liga rápido da guia para facilitar. O preço é o preço de um livro internacional. Eu tenho agora na memória, pero não é muito distinto. Practice Guides. Vamos ver aqui. Aqui. La guía de practicaje. Voy a poner en el chat la liga. Aqui está. Entonces, aqui se pode encontrar a guia de practicaje. O preço, deixa-me ver aqui. Order now. Bueno, $99 ou $50 para os membros de PMI. Isto é a versão impressa, porque a versão digital é grátis para os membros de PMI. Ok? Não sei se na página web de Agile Alliance isto é vendido também e em que preço. Vou consultar, mas me imagino que seja igual. Ok? Então, por desgraça, não é algo grátis. Vamos ver a outra pergunta. Sim. Comento de novo que a apresentação será publicada amanhã. Então, tanto a gravação e as diapositivas, ok? E todos os inscritos serão notificados por correio que se publicou esta apresentação. Rodrigo pergunta uma consulta mais bem comercial. Generalmente, os projetos se cobram em base a entregável final com um alcance definido. Pero qual é a pergunta, Rodrigo? Não compreendi. Compreendi o que escreviste, pero não compreendi qual é a dúvida. Ok? Mario pergunta se a guia está em espanhol. Não, a guia está solo em inglês. Também é algo que poderia ser mais fácil. Jaime pergunta que software se recomendam para trabalhar Agile, Scrum, etc. Jaime, mira que há softwares que implementam algumas práticas. Então, recuerda que falamos que os equipos ágiles implementam, ou mesclam várias práticas para tentar cumprir com os princípios e valores do manifesto ágil. Então, não há um único software que possa ser utilizado. Então, vou dar-lhe um exemplo. Uma prática que alguns equipos ágiles utilizam é o Kanban. Então, há produtos, há sítios web que implementam o método Kanban. Pero
no puedo decir que simplemente por utilizar el método Kanban, yo estoy totalmente dentro de la filosofía ágil, porque Kanban tiene objetivos específicos. Entonces, hay prácticas que pueden ser soportadas por algunas herramientas de software, esto se puede encontrar en el mercado, pero hay prácticas que no dependen de ninguna herramienta, depende de, a veces, de mudar, cambiar la cultura, y esto a veces es más difícil. Entonces, es algo que siempre comento. Si vamos a pensar en implementar un cambio, por ejemplo, buscar la filosofía ágil, el primer paso no es buscar una herramienta. El primer paso es buscar maneras de modificar la cultura. Aunque a veces algo pueda ser automatizado, evolucionado después, ok, pero no vamos a tomar esto como un primer paso. La cultura es más importante y hay varias cosas que pueden ser hechas para seguir en la dirección ágil sin la dependencia de una herramienta de software. ¿Okay? Rodrigo complementou a pergunta sobre... A pergunta era como se maneja um acordo comercial para projetos nesta filosofia ágil. Porque, por lo general, um projeto tradicional se contrata um provedor para um entregável bem definido, um alcance bem definido, um pressuposto e um prazo definido. Ou seja, a terceirização de um projeto que está em uma característica de baixo nível de incertidumbre e baixo nível de cambio é mais fácil. Agora, terceirizar um projeto com altos níveis de incertidumbre significa que devo buscar uma política diferente com o provedor, porque intentar um preço fijo para um alcance que não é fijo não irá funcionar. Então, há maneiras que se podem manejar. Seguramente, a política de preço fijo global não funciona para projetos ágeis. Se pode pensar em outras alternativas. Há casos onde o cliente, por exemplo, paga um custo fijo mensual para ter um equipo do provedor assignado com determinadas expertises, conhecimento, experiências, e se paga por el custo do equipo. É uma maneira. Agora, também o cliente deve estar preocupado se o equipo irá produzir da maneira ou com a expectativa que ele tem. Porque ter um custo fijo mensual e não ter entregas dentro desta mesma proporção significa perda para o cliente. Outra maneira seria, às vezes, pagar por produtos entregáveis, só que em lugar de pagar por el produto que se programou originalmente, se pagar por lo que se está entregando. Então, hago ciclos de entregas cortos e hago uma medição de lo que se está entregando em cada ciclo. Ao final, vou ter um produto distinto do produto original, pero isto não é um problema, porque isso é natural dentro de um contexto ágil. Os cambios estão presentes, só que vou ter uma maneira de medir cada entrega para pagar ao provedor exatamente porque por el tanto que ele produziu. Por exemplo, em projetos de software, uma maneira de fazer isso é pagando por las funcionalidades entregadas a cada iteração.
funcionalidades nuevas ou modificadas. Então, há métodos que podem medir isso em software, métodos como pontos de função, Cosmic, que podem medir estas entregas e, neste caso, se o cliente cambia o alcance, é só fazer uma nova medição e o provedor recebe por a nova medição, ou por lo que entregou nesta medição. O alcance original é simplesmente uma maneira de planificar e ter uma ideia de custo e prazo, mas não significa que o provedor irá receber por esta previsão original. Irá receber por cada entrega que se executou. Okay? Não sei se consegui responder de maneira completa, Rodrigo. La pregunta de Víctor, ¿la mentalidad ágil es más importante que las herramientas o lo contrario? Seguramente la mentalidad, la filosofía ágil, Víctor, porque las herramientas soportan los valores, pueden soportar algunos valores y principios. Y, por ejemplo, muchos equipos, voy a darle un ejemplo. Eu havia citado o Kanban como uma prática ágil. Há ferramentas que implementam o Kanban e podem ser utilizadas. Mas muitos equipos preferem utilizar o Kanban de maneira manual, com quadros e papel para representar a produção do equipo. Então, a ferramenta não é clave para se implementar uma prática, muitas vezes, e há práticas, há ferramentas, como pode dizer, a mentalidade ou a filosofia depende muito mais do cambio da cultura da organização que da adopção de uma ferramenta em particular. Uma pergunta de Jesus: como aplicaria as práticas ágeis em um equipo de trabalho que realiza vários projetos à la vez? Esto é um conflito, Jesus, porque equipos ágeis funcionam melhor de maneira dedicada. Se estamos falando de um equipo compartido com vários projetos, estamos, me parece, com um problema de prioridade, porque não posso dizer que todo projeto tem a mesma prioridade. Então, tenho 3 projetos. Um é mais importante que o outro, então, melhoras que uma equipe esteja dedicada integralmente a executar este projeto, terminar isto logo, para depois começar outro. Desarrollar 3 projetos ao mesmo tempo significa uma produtividade pior para o equipo. Os 3 projetos serão entregados mais tarde e, por lo tanto, vou demorar para ver os resultados. A filosofia ágil implica em ciclos de entregas curtos. Então, tanto mais temprano vejo um resultado, melhor tenho uma retroalimentação do valor que se está entregando para a empresa. Então, este próprio cenário já significa um conflito, me parece, com a ideia ágil, ok? Vou ver aqui uma última pergunta, Milady. Ao tomar um curso de metodologia ágil, se deve ser multiplicador da informação na empresa para que toda a equipe esteja alinhada. Não sei, é uma pergunta, Milady, ou simplesmente um comentário? E, bueno, não há mais. Ok, era só um comentário. Então, eu posso cambiar a pantalla para cerrar este formulário ou há alguém llenando este formulário?
Eu vou cambiar, se alguém quedar pendiente de llenar o formulário, é só comentar que regresso, ok? Só para, antes de cerrar, comentar que o próximo webinar irá tratar do tema SAFE, que é exatamente uma maneira de promocionar a colaboração, lineamento para a entrega de múltiplos equipos ágeis. A fecha é 17 de abril, é o mesmo horário de hoje. A liga para a inscrição está aqui, mas também está em nossa página web. E recuerdo, para quem está interessado em algum curso de nosso portafólio, este mês estamos com uma promoção de 20 anos de fato, então há um desconto de 40% em todos os cursos online, ok? Espero encontrar a todos em breve no próximo webinar, e se alguém necessita de aclarar alguma dúvida sobre este tema de hoje, podem escrever-me. Aqui estão, estes são meus dados de contato, minha direção de e-mail, minha conta Skype. Podem buscar-me de qualquer maneira, vou tentar ajudar, e é um prazer sempre poder fazer isso, ok? Então, que tenham todos um feliz dia. Muitas graças a todos por a assistência e espero encontrar-nos de novo em abril, ok? Muitas graças. Bye, bye.